Olá, seja bem-vindo a essa aula. Estamos aqui hoje para conversar sobre a virtude da amabilidade. Antes de tudo, quero agradecer a oportunidade de estar aqui e me apresentar, né? Para quem não me conhece, eu sou a Ana De Rosa. E vamos conversar hoje sobre a virtude da amabilidade. Eu acho que antes da gente começar de fato, é importante a gente lembrar da nossa individualidade, porque para algumas pessoas talvez seja mais fácil conseguir crescer na virtude da amabilidade, assim como em qualquer outra virtude, né? Tem pessoas que são naturalmente mais pacientes e outras menos. Tem outras que são naturalmente mais ordenadas e outras menos. Então nós temos a nossa individualidade, a nossa particularidade, o nosso temperamento, a nossa própria circunstância de vida, a nossa realidade de vida que é única, nossa família é única, né? Nosso marido é de um jeito único, os nossos filhos também, toda a nossa realidade é única. Por quê? Porque nós somos únicas, eu sou única, né? Eu gosto muito de pensar nisso sempre. Deus me criou de maneira única, né? Ele não nos criou assim, todas nós, e colocou dentro de um balaio, sendo que cada um ali é um número. Não, né? Ele nos criou de maneira única e nos ama de maneira única e particular, né? E tem aquele versículo bem famoso que fala: antes que te formastes no ventre da tua mãe já te conhecia, né? Do profeta Jeremias. É muito bom a gente ter isso em mente, porque aí a gente vai pegar toda a teoria, né? Tudo que nós lemos, tudo que nós estudamos sobre as virtudes, levar para a oração e pedir que então o Senhor nos ajude a aplicar isso na nossa realidade tão particular, na nossa vida, na nossa individualidade, né? É muito legal a gente pensar dessa forma. E de fato, né, já pra gente ir começando, entrando no tema da amabilidade, tornar-se amável, tornar-se mais amável, eu acho que é algo que todo mundo quer. Às vezes a gente pode confundir, né, a amabilidade com um comportamento assim apático, ou um comportamento bobo, ou um comportamento forçado, aquela pessoa que força demais uma simpatia, mas assim, não é isso, né? E a gente vai entender que a raiz da virtude, da amabilidade, ela não deve ser o comportamento puramente, mas algo que vem antes, né? Que é a caridade. Então, pensando assim, que qualquer pessoa pode ser amável, qualquer pessoa pode ser paciente, qualquer pessoa pode ser cordial, né? Até mesmo um ateu, até mesmo um pagão. E às vezes a gente pode confundir um pouco isso e usar essa coisa do crescimento da virtude em função de si próprio. É claro, depende da intenção. Ou seja, será que a base disso de fato é a caridade? Eu quero o bem do outro, né? Eu quero que o outro, eu quero fazer bem para o outro. Então, a virtude da amabilidade, ela se trata disso, né? De tornar a vida do outro mais amável, a vida do outro mais fácil, mais leve. E é claro que o benefício que eu vou receber está relacionado com a minha caminhada de santificação, né? O quão capaz eu sou de fazer algo pelo bem do outro, né? Aí está o meu benefício. Então, é legal, né? A gente se esforçar para retificar sempre a nossa intenção. Então, essa busca por ser mais amável, eu acho que eu acredito que esteja no coração de toda mulher que, enfim, que ama sua família, né? Que ama sua família, que quer o bem da sua família, que se dedica à sua família. Só que às vezes a gente se esquece. Porque no dia a dia, a gente pode correr o risco de perder, né, a atenção e o foco nesse trato mais cuidadoso com as pessoas. E é interessante que a virtude da amabilidade, quando ela existe, ela pode ser algo normal ou que passe despercebido, mas que quando ela falta, ela causa um estrago, ela torna realmente mais difícil os relacionamentos. Então, ser amável, de fato, é um desafio. E principalmente em casa, com a família, óbvio, por quê? Porque a gente dificilmente vai dar uma patada, né, num amigo, num colega de trabalho, no chefe, mas com aquelas pessoas que nós convivemos mais, que nós acabamos desenvolvendo mais intimidade,
nós vamos meio que começando a perder o filtro, a perder o cuidado e mais facilmente vamos tendo aí algumas manifestações, né, de, sei lá, mau humor, palavras ríspidas, coisas que são tão comuns, mas que a gente pode se esforçar para diminuir, para minimizar, a gente pode e deve. Então, ser amável, de fato, ela é um desafio e vai variar, como eu estava falando da nossa individualidade, ela vai variar conforme as nossas características, da nossa personalidade, vai variar conforme o nosso temperamento, né? Quem tem mais facilidade ou mais dificuldade, quem tem um comportamento mais explosivo, mais quente, talvez tenha um pouco mais de dificuldade de ser uma pessoa amável, né? Pode variar também conforme o dia do ciclo, né? Por que não? Porque tem momentos em que a gente tá com o nosso lado emocional mais aflorado, né? Mais tenso, enfim, dependendo também das circunstâncias de vida. Mas, independente das coisas que aconteçam ou das nossas particularidades, da nossa pessoa, a gente precisa saber conviver com as pessoas. Tanto com as pessoas mais externas à nossa vida, ao nosso cotidiano, né, vizinho, amigos, colegas, quanto com as pessoas que a gente convive com mais frequência. E principalmente com essas, né, aí seja no ambiente de trabalho ou seja, então, principalmente na nossa família, na nossa casa. E aí, quando a gente busca isso, a gente vai ter como foco justamente tornar mais leve, tornar mais alegre, tornar melhor a vida dessas pessoas que estão ao nosso redor. Então, é isso até que fala esse livro aqui, Tornar a Vida Amável, que é do Padre Francisco Fausto. Acredito que muita gente conheça tanto esse livro quanto outros escritos desse autor, que é de uma riqueza, assim, sem tamanho. Então, eu recomendo a leitura desse e de outros livros do Padre Francisco Fausto. E aqui no verso aqui ele ainda fala, né, que a vossa caridade seja sincera, escrevia São Paulo aos Romanos. Amai-vos uns aos outros com afeição terna e fraternal, adiantando-vos em honrar uns aos outros, né, tá na carta aos Romanos. E é isso, no caso, né, é a base de tudo, é a caridade, né, é esse amor verdadeiro, é esse amor puro, é esse desejo de querer o bem do outro, de fazer feliz, de fazer bem para a outra pessoa. Então, de um lado, a gente vai ter comportamentos que são tão comuns e normais no nosso dia a dia, no dia a dia de todas as pessoas, que é o comportamento egoísta, um gesto mais brusco, uma palavra mais brusca, né? Um mau humor, a falta de educação, a impaciência, até mesmo os gritos, né? Um jeito assim, então, todo destemperado de falar. Então, a gente tem isso de um lado e todo mundo tá sujeito a ter esse tipo de comportamento, né? E de outro, o que a gente pode ter, então? Um trato mais cordial com as pessoas, né? Tentar conversar de uma maneira mais cordial, mais gentil, mais agradável, respeitando, né, as pessoas ao nosso redor. Falar sem precisar gritar, corrigir sem precisar perder a paciência. Essa é a meta. Então, como, né, a gente vai fazer isso? Tem uma meditação do site Hablar com Dios, que trata da virtude da amabilidade, e aí ele lista, nessa meditação, ele lista uma série de outras virtudes que são desdobramentos da amabilidade. Então, a essa lista eu acrescentei ainda algumas outras que estão aqui neste livro e eu vou citar aqui um pouco para vocês e daí depois a gente vai entrar em exemplos mais práticos. Então, dessa virtude da amabilidade fazem parte uma série de outras virtudes que talvez não sejam muito chamativas, né? Passem despercebidas, ou que a gente pode até correr o risco de não dar importância, né? Eu não vou fazer papel de trouxa, eu não vou ficar tratando todo mundo bem, porque depois ele vai lá e faz qualquer coisa, né? Aquele comportamento de dar o troco, sabe? Então, às vezes a gente não dá importância para esse tipo de coisa. Então, vale a pena a gente refletir. São
virtudes que não são muito chamativas, mas que o padre Fernandes Carvajal, que é o que escreve a Meditação do Arcanjo, ele chama de entrançado da caridade. Quais são essas virtudes? E a estas eu tomei a liberdade de acrescentar algumas outras daqui do livro do Padre Fausto. Então vamos lá. Quiserem ir tomando nota, né? Porque isso tudo, por mais que é tanta coisa, não vou lembrar no dia a dia, mas assim, isso vai entrando no nosso imaginário, né? Vai ficando ali. A gente vai pensando, vai escrevendo, vai refletindo, e por mais que no dia a dia a gente não lembre dos nomes, da classificação propriamente, aquilo já vai estar ali, né? Nas nossas memórias. E vai nos ajudar a guiar melhor os nossos comportamentos, né? No dia a dia. Então vamos lá. Vamos começar. A benignidade, que leva a tratar os outros com mais delicadeza. Também a julgar os outros com mais delicadeza, porque é muito fácil a gente tomar julgamentos prévios das pessoas sem necessariamente conhecer por completo a pessoa ou a realidade que ela está vivendo, né? A indulgência ou misericórdia diante dos defeitos dos outros, porque também é muito fácil a gente olhar para as pessoas, principalmente para os mais próximos, principalmente para o nosso marido, e ficar reparando só nos defeitos do coitado. E aí, por conta disso, a gente acaba deixando de valorizar as qualidades ou tudo que aquela pessoa tem de bom, ou até mesmo as potencialidades. Porque, às vezes, tem uma pessoa que pode até, ter comportamentos tão ruins. Mas por mais que você não consiga listar tantas qualidades assim, mas existe ali um potencial. Existe ali um coração que por algum motivo não consegue manifestar a bondade. Então vale a pena a gente ir a fundo nisso, sabe? Nessa investigação até, eu diria, daquele coração, daquela alma, por que ele está se comportando daquela forma. E aí entra a virtude da compreensão, que é muito legal até o que o Padre Fausto fala aqui nesse livro sobre a compreensão. Porque a compreensão leva a gente a, como o nome já diz, compreender e a olhar com mais carinho para outra pessoa, considerando a história dela, a história de vida, os acontecimentos, e aí a gente às vezes vai entendendo, é por isso que ele se comporta dessa forma, você vai compreendendo e aquilo vai te ajudando a olhar para a pessoa com outros olhos e não focar somente nos defeitos dela. Inclusive o Padre Fausto fala aqui que a compreensão é como se fosse a antessala da paciência. Porque a gente perde a paciência fácil, dependendo do dia do ciclo, dependendo da situação que a gente vive, a gente perde a paciência, por exemplo, com o filho, né? O filho tá querendo muita atenção, e aí pode acontecer de eu, de repente, me irritar. Poxa, mas essa criança não tá me deixando trabalhar, não tá me deixando fazer meu serviço doméstico, não tá me deixando, né? Por que essa criança tá chorando? E aí eu acabo perdendo a paciência com aquela criança. Se eu der um passo atrás e ir para esta antessala que o Padre Fausto fala, que é a compreensão, eu não vou simplesmente reagir. Eu vou, antes de reagir, aí com impaciência, antes de reagir com impaciência, eu vou entrar nesta antessala e buscar então a compreensão. Por que essa criança está chorando? Será que ele quer atenção? Será que ele está chorando porque eu estou tão atucanada com os meus afazeres e não estou olhando para esta criança? Será que ele está chorando e querendo a minha atenção porque ele está com fome, está com sede, está com sono? Será que ele está simplesmente refletindo um comportamento interno meu de irritação, de angústia, de ansiedade? Então, quando a gente respira e para pensar, as coisas mudam, né? Vamos lá. A educação e a urbanidade nas palavras, no trato com as pessoas. A simpatia, que não é uma coisa forçada, não é porque você quer, ou porque você quer parecer muito legal, então você deseja esse olhar para você, né, para enaltecer o seu ego, não. Buscar a simpatia para tratar bem as pessoas, para fazer com que a pessoa se sinta bem, para fazer com que a pessoa se sinta valorizada na sua presença, para fazer com que aquela pessoa sinta que você está dando atenção a ela, para fazer com que aquela pessoa se sinta importante, né?
Então essa é a simpatia que a gente tem que buscar. Não precisa ser sorriso forçado, né? Então, a cordialidade para com as pessoas, né? A gratidão, que é uma palavra que hoje em dia está um pouco banalizada, muita gente usa a palavra gratidão para qualquer coisa, e aí o sentido da palavra acaba meio que se perdendo, mas o fato é que é algo importante que a gente precisa cultivar. Porque no nosso dia a dia, nós recebemos muitas graças, todos os dias, muitas graças de Deus, né? Só o fato de poder viver, só o fato de aquelas coisas tão aparentemente senso comum, mas que vale a pena a gente retomar. Agradecer pela vida. A vida é o maior dom, é o maior presente que Deus pode nos dar, é a nossa vida. Eu estou aqui, Deus não quis aqui, nossa, Senhor, o que tu queres que eu faça com a minha vida que tu me destes, né? Meu marido, meus filhos, minha casa, a gente vai caindo numa onda, num ciclo vicioso, muitas vezes, de murmuração e nos tornamos pessoas ingratas. E isso tá bem longe da amabilidade, né? Porque isso acaba refletindo também nas relações com as pessoas ao nosso redor, principalmente com o marido e os filhos, e faz com que o clima fique pesado mesmo, né? Por quê? Porque tá, sabe assim, priorizando em mim aquele sentimento de ingratidão. Isso é muito sério. A gente para pra pensar, parece bobo, mas é sério, é grave isso, nós sermos ingratas com a nossa vida. Então a gente ter gratidão, que bom que eu tenho esse marido, que bom que eu tenho essas crianças, que bom que eu tenho as pessoas, meus pais, que me deram uma vida, meus avós, que por causa deles eu estou aqui, entendeu? Meu emprego, a fonte de renda e de sustento para minha família. Que bobo. Não é bobo, né? O elogio oportuno às coisas boas que nós vemos nos outros. Não como forma de você querer puxar o saco do outro. Não. Bem pelo contrário. Você saber valorizar as atitudes do outro, por menores que sejam. Porque isso vai incentivar aquela pessoa, principalmente se são seus filhos, né? Os nossos filhos, a crescerem, então, na busca pelo bem, quando eles são elogiados. Né? A compreensão, que eu já falei, a paciência também, que eu já falei, né? Interessante a questão da paciência, vale a pena uma aula, né, só sobre isso. Mas ter paciência com os outros é importante porque ninguém é perfeito, muito menos eu, né? Então é importante ter sempre isso em mente. A questão do diálogo e também a correção com amor. Então, por exemplo, meu marido vive deixando a toalha molhada em cima da cama, que eu sou obrigada a falar com ele, e aí já vai lá e já dá aquela discussão, não faz mais isso, né? Poxa, isso aqui me dá um trabalho, porque daí sou eu que tenho que ir lá tirar, sou eu que tenho que depois lavar o lençol que ficou úmido, sou eu que tenho que não sei o quê. Ou seja, o foco tá em mim, né? Então, corrigir com amor é diferente. É pelo bem do outro, né? Então, eu quero que ele me ajude? Claro, ele precisa me ajudar. Mas de que forma eu vou fazer isso, né? De que forma eu vou pedir essa ajuda? De que forma eu vou ajudá-lo a me ajudar? Então, isso é uma questão até de maturidade, de sabedoria, de cordialidade, né? E de caridade também. Eu quero ajudar ele. Quero ajudar ele a melhorar nisso, quero ajudar ele a me ajudar, né? Então você tenta conversar de um jeito amável, né? E assim, também no momento oportuno, né? Não às vezes depois do trabalho, que o marido chega cansado, já meio estressado, e aí às vezes a casa já nem tá tão em ordem, porque, né, a criançada tira bastante as coisas do lugar, né? E aí você já vai ainda reclamar que ele deixou a toalha fora do lugar e as roupas jogadas, então com certeza essa conversa não vai dar muito certo. Então, saber dialogar, saber corrigir com calma, né? Com paciência, que com certeza, se a gente souber como conduzir uma conversa, com certeza ela vai dar muitos mais frutos positivos, certo? Que mais? Também tem uma difícil. O silêncio. O silêncio é muito difícil, né?
ficar quieta. Aí a gente tem que lembrar de Maria, que guardava as coisas no seu coração. Naquela passagem em que Jesus fica no templo e Maria e José voltam desesperados para Jerusalém para procurá-lo e acham ele no templo. E então, Nossa Senhora e São José, com aquele misto de emoções, eu imagino, né? Falam com o menino Jesus, que tinha 12 anos. Filho, o que você está fazendo? Não sei exatamente as palavras. Por que você fez isso? E então Jesus fala, né? Não sabias que eu devo cuidar das coisas de meu pai? Nossa, aquilo talvez pudesse ter sido já uma amostra da espada transpassando ali a alma de Nossa Senhora, né? Poxa, ela tinha um filho escolhido aí, né? O Messias. E aí o que ela fez? O Evangelho diz, guardou tudo aquilo no seu coração. E muitas vezes a gente vai ter que fazer isso também pelo bem da nossa família. Depois, o espírito de serviço, nós nos colocarmos à disposição para ajudar com os nossos atos de serviço. E aí entra aí também a questão da generosidade, né? Sermos generosos, buscarmos dar um pouco a mais até do necessário. A virtude da alegria. Então, uma época eu falava muito da cara de treva, porque a gente às vezes tá no dia a dia com muita tensão e até com mau humor, e aí a cara vai se fechando, aí fica aquela expressão tensa, feia, né? Aquela coisa meio trevosa, assim, como se fosse uma nuvem de tempestade prestes a cair a qualquer momento, desabar o teto, né? Desabar o céu na cabeça das pessoas, né? Porque aquela cara feia, né? E a nossa expressão nada mais é do que um reflexo do que tá no nosso exterior, né? No nosso interior. Então, a gente se esforçar um pouquinho para expressar um pouco mais de alegria, né? Manter aí uma expressão mais leve. E aí é interessante até a gente pensar no caminho contrário. Por quê? Porque da minha alma, do meu interior, vem a expressão. Ou seja, eu tô de mau humor, eu fico com aquela cara fechada. E aí mesmo num dia em que eu não estou muito bem humorada ou muito animada, eu começo a voluntariamente sorrir. Essa atitude, essa ativação muscular aqui, é esquisito, né? Forçar um sorriso. Eu tava até agora falando que a gente não deve forçar a simpatia, mas é que nesse caso é diferente. Essa atitude, ela meio que é como se ela fosse assim, amolecendo aquela tensão interior. E se você se força um pouquinho a manter um sorriso, uma expressão menos tensa, né, diante daquele mau humor, daquele ímpeto, assim, né? Aí você vai ter que fazer o uso da sua vontade, né? Que está submetida ao seu intelecto. Então é uma coisa racional. Eu não vou me deixar me guiar pelas minhas emoções e pelo meu mau humor, né? Eu tô aqui com a minha família em volta, eu vou buscar melhorar o clima dessa casa. Então, vou tentar dar uma animada. Coloca uma musiquinha ali, dá uma mexida, dá um sorriso assim, você vai ver que aquela tensão interior começa a diminuir também. Então, esse caminho inverso ali também é possível de ser buscado, né? E aí a gente vai vencendo aquela tensão interior, aquela angústia, aquele mau humor. É bem interessante. A gratidão eu já falei. E por fim, então, o respeito. Isso é bem interessante. Significa olhar para os outros descobrindo o que eles valem. E aí, a palavra respeito vem do latim respectus, que significa olhar com consideração. Vamos falar já sobre essa questão aí de como nós olhamos os outros, tá? Mas enfim, todas essas virtudes que eu coloquei aqui, que eu tô citando aqui para vocês, são então desdobramentos da caridade. Então, nós vamos praticar estas virtudes por quê? Por amor a Deus e ao próximo, né? Essa é a base, né, da caridade e da busca pelas virtudes. E aí a gente vai dizer assim, tá, mas é muito difícil. Se é difícil, né? Nós não podemos esquecer, então, que nós contamos com a graça sobrenatural e, com certeza, nosso Senhor não vai deixar de vir ao nosso auxílio e de nos ajudar se nós pedirmos com sinceridade na nossa oração. Meu Deus, me ajuda a ser mais amável com a minha família.
pedir isso, né? Colocar na oração do terço, entregar diante do sacrário, colocar na Santa Missa como intenção. Deus quer que nós avancemos na nossa caminhada de santidade. Então Ele não vai negar para nós uma graça importante para a nossa santificação, que é justamente conseguir crescer nas virtudes que tem como base, então, a caridade, o amor ao próximo, né? O amor. E por que ao próximo? Porque neles está Deus, né? Eu amo as pessoas por causa de Deus. Nós somos chamados ao amor, nós somos criados por Deus para o amor. Ele nos criou para o amor e para amarmos a Ele de volta, né? Ele nos ama e nós buscamos, então, crescer em amor a Ele também. No fim das contas, tudo o amor é tão bonito, por que é tão difícil, né? Porque nós temos, então, essa natureza decaída, temos que lutar contra ela, né? Então, vamos lá. Essa questão do olhar, vamos entrar agora nessa parte do olhar. Como nós estamos olhando para os outros? Será que nós olhamos para os outros como verdadeiros filhos de Deus? Essa é uma boa reflexão, né? Como é que eu estou olhando para o meu marido? Como é que eu estou olhando para os meus filhos? E aqui, não para os meus filhos, meus 3 filhos, os meus 5 filhos, os meus 8 filhos, não. Para cada um deles, em particular, porque é assim que Deus nos olha também, né? Para cada um, unicamente. E também, para como é que eu olho para os meus outros familiares, né? Meus parentes, os colegas de trabalho, amigos. Então, como eu tenho olhado para essas pessoas? E mais, como Jesus olharia para essas pessoas? Às vezes, se a gente ficar pensando bem nisso, a gente pode até se envergonhar, né? Porque muitas vezes a gente olha para as pessoas com desprezo, com julgamento, né? Como se aquelas pessoas fossem ruins, fossem más, como se aquelas pessoas fossem um estorvo, como se aquelas pessoas nos incomodassem, atrapalhassem a nossa vida, fizessem maldade, né? Enfim. Então, respeitar é olhar para os outros, descobrindo o que valem, né? Ou seja, sem fazer juízos prévios, né? Porque é bem comum a gente fazer o juízo prévio das pessoas, ou não digo até das pessoas, mas das atitudes, determinadas atitudes das pessoas. Então faz aquele juízo como se nós fôssemos perfeitas e como se nós não cometêssemos aquele erro, ou como se nós não tivéssemos aquele defeito que a gente está reclamando, né, daquela pessoa. Nós, como eu falei, né, a questão da compreensão. Muitas vezes nós não compreendemos a pessoa, nós não levamos em conta a sua história passada, que de repente contribuiu para que ela caísse em determinados erros, para que ela cultivasse determinados vícios. Nós não estamos levando em consideração toda uma circunstância, toda uma série de eventos que aconteceram que não foram culpa daquela pessoa, mas que levaram aquela pessoa a ir por caminhos diferentes. Não sei, tanta coisa pode ter acontecido, né? Então, e como Jesus olhava para as pessoas, será? Vamos falar sobre isso. Eu acredito que Jesus olhava para as pessoas de um jeito único, né, conforme a individualidade daquela pessoa, e mais ainda, né, como se aquela pessoa tivesse algo de especial. Então, vou dar alguns exemplos. Como que Jesus olhou para a mulher adúltera? Os fariseus tinham levado aquela mulher adúltera, né, ela foi pega em adultério. Então, ela, segundo a lei da época, ela deveria ser apedrejada. Levaram aquela mulher até Jesus, só que Jesus não condenou ela. Ele olhou para ela como foi o olhar de Jesus para ela? Foi um olhar de misericórdia, foi um olhar de compaixão. Ele é Deus, ele sabe tudo. E ele com certeza ali entendeu o porquê que ela talvez tenha escolhido aquele caminho errado, né? E aí ele fala aquela famosa frase, né? Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire uma pedra. E aí todo mundo foi embora. E o que ele falou? Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Ou seja, Jesus não ignorou o pecado dela, não ignorou o erro dela, mas também não humilhou ela, né? Ele olhou
para ela com amor, ele deu para ela um olhar de compaixão e também de incentivo. Vá e não peques mais. Vai e mude de vida. Vai e melhore. Vai e tome um novo caminho. Esse foi o olhar de Jesus para ela. E quantas vezes a gente poderia ter a oportunidade de ter este olhar de incentivo para com o nosso marido ou os nossos filhos e a gente não tem. A gente tem o olhar contrário. O olhar de julgamento puro e simples, né? Depois, o olhar para aquela pobre viúva que deu 2 moedinhas lá no templo. Qual foi aquele olhar? Jesus estava no templo e estava observando as ofertas das pessoas, né? Quando viu então aquela viúva muito pobre que colocou apenas 2 moedas no cofre. Enquanto isso, muitos outros davam grandes quantias, né? Mas aí Jesus falou para os discípulos: essa pobre viúva deu muito mais do que os outros, porque os outros deram o que sobrava, mas ela deu tudo que possuía, tudo que tinha para viver, que era tão pouco, mas ela deu tudo. Então ele viu naquela oferta tão singela uma grande generosidade. Então Jesus enxergava além do material. Aquele olhar era um olhar de valorização, né? Ele enxergou aquela entrega sincera, ele enxergou aquele coração generoso, ele enxergou o sacrifício daquela mulher. Então, a gente também tem essa oportunidade de desenvolver esse olhar. Por exemplo, né? Até pra gente refletir um pouco, né? O marido vai no mercado e aí ele tem uma lista lá de vários itens para fazer, para comprar. Só que aí ele esquece um item. E aí ele chega em casa e, poxa, você esqueceu, mas eu te pedi tantas vezes para trazer, não sei o que, você esqueceu. E o marido foi com a boa vontade fazer as compras e comprou todos os itens da lista menos um. E o que ficou sendo valorizado nesse exemplo, né? O erro dele, o esquecimento dele e não todo o outro, o restante ali da generosidade que ele fez em ter ido no mercado, fazer todas essas compras. Então a gente tem esse risco, né? De valorizar demais um defeito, um esquecimento, uma coisa que para os olhos de Nosso Senhor talvez fossem passar despercebidos, né? E deixa de valorizar a atitude, o coração daquela pessoa. Tá fazendo sentido para vocês essa comparação, né? Como é que nós olhamos? Como Jesus olha? Pra gente refletir sobre isso e buscar aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. Com relação a Zaqueu, cobrador de impostos, como que Jesus olhou para ele? Ele era um cobrador de impostos. Não, ele era um publicano, né? Enfim. Ele era um cobrador de impostos. Tava lá, meio desprezado pelo povo e tal, mas ele queria ver Jesus. Então tinha uma multidão e ele queria ver Jesus, e como é que eu vou fazer? Então o que ele fez? Ele subiu numa árvore, né? Tem uma esperteza ali, subiu na árvore, porque lá em cima ele conseguiria ver Jesus. Jesus olha lá pra ele, né? E daí surge aquela música que todo mundo conhece, como Zaqueu, quero subir. Jesus olha, né? Desce daí, eu vou pra sua casa. E foi aquele olhar que era tão diferente da maneira como todo o povo olhava pra ele, né? Foi aquele olhar de Jesus que foi um incentivo, então, para uma mudança de vida também, né? E aí depois temos tantos outros exemplos. Um olhar de cura para com a mulher com o fluxo de sangue, aquela mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, né? Ela tinha tanta fé que ela pensou, se eu só tocar a barra do manto, eu já vou receber uma grande graça, né? Então ela toca o manto de Jesus, acreditando que ela seria curada, e Jesus sentiu que dali, daquele toque, ele sentiu uma força saiu de mim, um poder. Quem me tocou? Algo saiu de mim, né? E a mulher se apresentou para ele com medo e ele retrucou, tua fé te salvou, vai em paz e fique curada. Então, era um olhar de cura e era um olhar de restauração, né? Porque aquela mulher, por conta do problema, da doença que ela tinha, ela era considerada pela sociedade como impura. Então ali ele não apenas lhe dá a cura física, mas ele restaura a dignidade dela. Então ele fala, né, uma força saiu de mim.
e daquela forma ele restitui a saúde e a dignidade daquela mulher, né? Então, também nós, de que forma podemos fazer isso, né? De que forma eu posso ajudar, incentivar que as pessoas recuperem a sua dignidade, recuperem o seu ânimo de vida, né? As pessoas mais próximas a nós, diante de talvez de dificuldade que estejam vivendo, mas principalmente nossos maridos, nossos filhos, né? O que mais? O olhar de misericórdia para com o bom ladrão. Então, lá na cruz, ao lado de Jesus, estava um ladrão que se arrependeu. Tanto que ele falou: Jesus, lembra-se de mim quando estiveres no paraíso, quando entrares no teu reino. E aí Jesus responde: sim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, mesmo naquele último momento, diante de uma dor, ele ainda olha para o outro. Então, por quê? Porque não é sobre ele, né? É sobre o outro. É para o bem do outro. Então, aquele olhar de misericórdia concede a ele o perdão e a salvação. E da mesma forma, como os soldados que o crucificaram, que ele lá, mesmo diante daquele sofrimento terrível, ainda fala com relação aos soldados, ele ainda fala: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Né? Novamente vem aqui aquele olhar de compreensão. Não era um olhar de ódio, não era um olhar de vingança, né? Mas era de compaixão e de compreensão, porque no fundo ele sabia, ele conhecia o coração daqueles homens que estavam fazendo aquilo. Teriam tantos outros exemplos ainda, né? O olhar de perdão para Pedro, porque Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus falou que ele negaria, e ele não acreditou. Daí depois aconteceu o episódio, né? Em que ele realmente, por medo e tal, negou Jesus 3 vezes. E aí o evangelho ainda relata, né? Aí aconteceu o episódio, ele negou Jesus 3 vezes, e aí o galo cantou, e aí o evangelho relata: voltando-se o Senhor, olhou para Pedro. Lucas 22:61. Não foi um olhar de condenação, foi um olhar de dor profunda, mas de amor. Por quê? Porque ele concede a Pedro a missão grandiosa de apacentar as ovelhas, né? E fundar a igreja e tudo mais. Apesar das nossas misérias, ele tem sempre esse olhar de incentivo. Por quê? Porque ele conhece as nossas potencialidades. Ele sabia quem Pedro iria se tornar. Né? Então, para finalizar essa reflexão de como nós olhamos as pessoas e como Jesus olha as pessoas, eu vou citar uma história. É a história de uma personagem chamada Ana Maria. Essa história é a seguinte: Ana Maria se casou. Ela se casou e aí ela pensou que ela tinha tirado a sorte grande, porque era um homem maravilhoso, muito confiável, muito trabalhador, muito pontual. Mas depois de algum tempo foi se tranquilizando, se acostumando ali com a rotina e com o dia a dia, ela começou a ir então assumindo o controle da vida familiar, né? E aí ela repreendia o marido, começava a repreender, a reclamar do marido, inclusive na frente dos outros, das outras pessoas. E aí às vezes criticava, e às vezes dava indireta, e começava a olhar para ele com um outro olhar, né? Um olhar meio até de desprezo assim, né? E é interessante porque os homens percebem quando já não há mais estima no olhar da esposa, né? Eles percebem se tudo que eles fazem parece mal feito, se eles deveriam sempre poder ter feito melhor, né? Que sempre tem aquele olhar de julgamento: ah, mas fez isso desse jeito, podia ter sido melhor, eu faria melhor, né? Aquele olhar assim superior da esposa com relação ao esposo. E ainda pior, né? Tudo que ele pedisse, tudo que ele sugerisse, seja irem a um jantar da empresa, um jantar com a família dele, tudo era chato, tudo era insuportável para ela, né? Então era dessa forma que ela tinha começado nos últimos tempos, se comportar com relação ao seu marido. Vejam, né? O comportamento e o olhar. Então você olha de um jeito que você já rotula e classifica a pessoa com aquele teu simples olhar. Bom,
Eis que alguém sugere a Ana Maria que ela deveria aprender a estimá-lo com sinceridade, começando então pelas palavras, procurando viver algumas semanas sem criticar o seu marido. O que aconteceu? Ao ver-se observado com outros olhos, sem ser contradito a cada instante, mas sendo olhado então com admiração, né? O marido de Ana Maria mudou de maneira imprevisível. Ou seja, a segurança que ele sentiu por receber este olhar da mulher dele, da esposa dele, o transformou em outra pessoa. Um olhar de alguém que não critica o tempo inteiro, um olhar de alguém que incentiva, que estima. Esse olhar o transformou em outra pessoa. Por quê? Porque ele enxerga-se a si mesmo no olhar da esposa. É visto, mas também determinado por este olhar. Então, se esse olhar for hostil, é difícil para o homem manter-se fiel à busca da grandeza e da beleza, porque ele se sente induzido a ser feio, tal qual ela o vê. Essa história é muito forte. É uma história que quem escreveu foi a autora italiana Costanza Miriano no livro Quando Éramos Mais Femininas. É uma escritora italiana, ela escreve de um jeito bem divertido, bem irreverente, mas ela traz assim mensagens excelentes e essa foi uma das que me marcou muito. Como que é o nosso olhar para com a pessoa e o fato da outra pessoa enxergar a si mesmo no olhar que recebe. Ou seja, o marido enxerga a si mesmo no olhar da esposa. E como ela o vê? Como eu estou enxergando meu marido? Como um menino que faz tudo errado? Ou como este homem que é capaz de fazer grandes coisas? Ou como esse homem que mesmo que neste momento ainda talvez não consiga por algum motivo fazer grandes coisas, recebe de mim um olhar de que sim, ele é capaz e de que sim, eu estou aqui para te ajudar, para te auxiliar. E é justamente isso que está escrito lá no Gênesis. Não é bom que o homem esteja só, vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada. E esse é o nosso papel. Então, através do nosso olhar, muitas vezes, nós estamos auxiliando o nosso marido. E aí entra a amabilidade e todas aquelas virtudes que se desdobram da amabilidade que eu falei lá no começo, né? Quero olhar para o meu marido com este olhar amável, de incentivo, pensando sempre como Jesus olharia para ele. Por quê? Porque Jesus vê o coração dele, Jesus vê a história dele, Jesus vê o passado dele, Jesus sabe porque ele errou, Jesus sabe porque ele escolheu maus caminhos, se for o caso, né? Jesus sabe, Jesus sabe tudo, Jesus conhece. Então, ele pode também nos dar a graça, talvez a gente não vá descobrir tudo, entender tudo, mas ele vai nos dar esta graça da compreensão e de poder, então, dar este olhar amável que incentiva, que enobrece, que eleva, que dignifica aquela pessoa, né? E não que reduz, que rebaixa aquela pessoa. E é isso, Jesus olhava para todos com respeito, com compreensão, se fossem sãos ou doentes, crianças ou adultos, mendigos, pecadores, enfim. E é justamente esse o exemplo que nós devemos imitar na nossa convivência diária. E aí tem um parênteses importante que é o seguinte: obviamente que nós não podemos, não devemos ser coniventes com o erro, né? A gente precisa de fato se indignar contra o mal. No entanto, é necessário convivermos bem, docemente, amavelmente com o próximo, amar a Deus pelas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então esse é o nosso foco, essa é a nossa busca. E mesmo diante do erro, dependendo se é uma situação familiar, se é uma situação com o marido, uma dificuldade, de que forma nós podemos amavelmente ajudá-lo? Né? Porque a gente sabe que a discussão, o bate-boca não resolve nada. A gente também não sabe que o mau humor e a cara feia, né, a cara de treva, também não ajudam em nada. Então, de que forma eu posso amavelmente contribuir, ajudar para que essa pessoa saia desse erro, para que essa pessoa se converta, né? E aí, é claro, né, muita vida de oração, porque nós somos falhos, nós somos
humanos, seres humanos, decaídos, temos que dia após dia lutar contra as nossas fraquezas, mas a gente não pode esquecer que não é por nossas próprias forças que nós vamos conseguir as coisas. Então Deus vem, Ele vem ao nosso auxílio e Ele nos dá as graças que a gente precisa, claro, com o coração sincero, né, que busca sinceramente a Deus, que esteja em estado de graça, né, que busque estar em comunhão, em ligação com Ele, que busque os sacramentos, né, confissão, Eucaristia, que essa alma está em estado de graça, vai ter as portas então abertas, escancaradas, para receber as graças que Deus quer nos dar. Certo? Vamos ver o que mais. Então, vamos recapitular aqui alguns pontos para irmos então finalizando, né? A compreensão é uma virtude fundamental para a convivência, para sermos pessoas mais amáveis, mais pacientes. Nós precisamos ser compreensivas, né? Então, ela nos ajuda a viver mais amavelmente, aberta aos outros, né? A olhar para as pessoas com um pouco mais de simpatia, né? Com mais aquele olhar de incentivo, aquele olhar positivo, né? E é um olhar que vai atingindo aquelas profundezas mesmo, né, do coração, e que sabe encontrar a parte de bondade que sempre existe no coração de qualquer pessoa, né? E aí, obviamente que de outro lado, né, do lado contrário, o juízo negativo, a reclamação, a murmuração, a cara feia, os maus juízos, tudo isso vai resultar em quê? Em distanciamento, em separação, e não vai ajudar a resolver dilema nenhum da nossa vida. E lembrando que Jesus compreendia e perdoava, né? Todos os exemplos ali, a viúva pobre, o bom ladrão, a mulher adúltera, a negação de Pedro, enfim, tantos outros, que receberam de Jesus um olhar de compreensão, um olhar de perdão, um olhar de incentivo, né? E essas pessoas todas se sentiam então compreendidas pelo Senhor, deixavam que toda aquela graça penetrasse em sua alma e buscavam então mudar de vida. Ou seja, uma pessoa compreendida abre o seu coração e deixa-se ajudar. Então anotem essa frase: uma pessoa compreendida abre o seu coração e deixa-se ajudar. Então, é uma frase que é bom pra gente ter na cabeceira da cama ou na porta da geladeira, né, pra gente nunca mais esquecer. Obviamente que nós não podemos ser ingênuos, não podemos ser coniventes com o erro, aquela coisa toda, né, que a gente já falou, mas a gente não pode esquecer que somos chamados a, se for preciso, se sacrificar pelo bem do outro, né? Mais especificamente pela conversão e salvação do outro, principalmente se é o nosso marido, se é o nosso cônjuge, né? O matrimônio é um sacramento de serviço. O que significa isso, né? O matrimônio, juntamente com o sacramento da ordem, são sacramentos de serviço, ou seja, eles estão orientados para a salvação de outra pessoa. Então, o sacerdote se dedica a sua vida para a salvação do seu povo, e o marido e a mulher, o seu cônjuge, então vai dedicar a sua vida para a salvação do seu cônjuge. Então, isso está lá no catecismo. Então, que a gente possa também ter isso em mente e guiar todas as nossas atitudes com base na caridade, né? Para conseguirmos, então, cumprir essa missão, né? De ajudar nosso marido e os nossos filhos e tantos mais que convivem conosco a se aproximarem de Deus, né? E eu acho que a gente pode finalizar por aqui, e eu gostaria de deixar uma tarefa. Formular o propósito concreto de tratar bem aos demais. Ok? Então vocês podem fazer o que agora? Pegar uma folhinha, um caderninho, pegar um planner, quem tem um planner, Ordem e Família. Faça uma lista de pessoas que você tem dificuldade de lidar, que você tem dificuldade de se relacionar. Pode até pensar no porquê, nos porquês, por que aquela pessoa é difícil pra você, né? E aí você já faz
essa reflexão e essa atitude de buscar também compreender aquela pessoa, né? Escreve aquele nomezinho ali e se determine, então, a tratar sempre bem aquela pessoa, por amor a Cristo. Eu acho que é possível a gente buscar fazer esse exercício, né? E é algo que não é pontual, né? É algo que é pra gente levar mesmo pra nossa vida. E aí, algumas reflexões, assim, pra autoanálise, né? Que eu tirei de algum lugar, que eu não sei se foi do Padre Fausto ou se foi do Carvajal, mas enfim, vamos lá. Pra autoanálise, algumas perguntinhas. Vocês podem também ir pausando o vídeo para escrever se for o caso ou não. Perco a calma com facilidade? Tenho reações fortes de ira, raiva, impaciência? Em quais situações? Então, podemos ir pensando nisso e anotando, porque nós vamos assim também nos conhecendo e compreendendo as situações, buscando compreender as situações e também as pessoas envolvidas, né? Segunda pergunta, já percebi que a ira, a impaciência, a raiva, o mau humor são fraquezas que eu preciso combater? Ou será que eu acredito que sejam reações naturais, decorrentes das situações ou das pessoas difíceis? Terceira pergunta, procuro ser amável, generosa e sacrificada com meu marido e com os filhos? É possível melhorar? Em quais situações não consigo melhorar? Quarta pergunta, me esforço para ser compreensiva com os defeitos do meu marido e dos meus filhos? 5. Corrijo meus filhos de maneira áspera e impaciente? Ou será que eu me esforço para corrigir com firmeza e afeto? E sexta pergunta, tenho consciência de que o descontrole emocional é sinal de fraqueza e de imaturidade? Então são perguntas aí interessantes para reflexão e para escrever. Eu particularmente gosto muito de escrever, que eu acho que as coisas funcionam melhor para mim, né? Se eu só escuto, as coisas entram e saem meio rapidamente. Então, escrever para mim torna a coisa concreta e mais visível para mim. Então eu entendo melhor e consigo vivenciar melhor aquilo. E aí, só para finalizar aqui, eu queria citar uma outra história. História não, é um trecho de um livro que, se eu não me engano, também é do Padre Fausto, mas não é esse, é outro. Não sei se é do Padre Fausto, vou ter que conferir. Mas é uma história que ele fala sobre, acho que é do Padre Fausto, que ele fala sobre as cordas do coração. Como assim, né? Ele compara o coração com as cordas de um instrumento. Então, você tem ali as cordas do instrumento, né? Que elas estão, assim, afinadas, e aí você toca um violão ou um violino, e aí, dependendo da maneira como você toca, né? Aquelas cordas, elas vão emitir determinados sons, né? E se aquela corda tá um pouco desafinada, ela vai emitir um som feio. Mas se aquela corda tá bem afinadinha, o som vai ser muito bonito. E da mesma forma nós, né? Dependendo do estímulo externo que chega, ou seja, uma pessoa difícil, uma situação difícil, a gente pode reagir como se as nossas cordas do nosso coração estivessem afinadas ou desafinadas. Então veja, o impulso é o mesmo, né? O toque da corda ali, ele é o mesmo. Mas como é que ela tá soando? Ela está soando afinada, com virtudes, com as virtudes da amabilidade e de todas as outras que a gente citou aqui, da compreensão, da paciência, da benignidade, do espírito de serviço, da generosidade? Ou será que elas estão soando com irritação, com mau humor, com impaciência, com gritos, com falta de respeito com as pessoas, com falta de compreensão? Então, é normal que as situações externas mexam conosco, com as nossas emoções. Mas é bem interessante a gente pensar nessa história das cordas do coração, para nós lembrarmos que, independente do que nos aconteça, nós temos sim a possibilidade de escolher como vamos reagir. Se vamos reagir como se o nosso coração estivesse com cordas afinadas, ou se nós vamos reagir como se o nosso coração estivesse com as cordas desafinadas, né? Então isso é difícil, não tô falando que é fácil, mas está sim ao nosso alcance, porque nós podemos usar da nossa força, né, interior, da nossa vontade, né, que ela está acima, né, dos sentimentos. Então eu posso, da mesma forma que no exemplo de forçar um sorriso para ajudar a moldar o nosso interior, da mesma forma nós podemos que
diante de uma birra de uma criança, nós podemos escolher gritar ou corrigir com afeto. Diante de um estresse do marido, eu posso reagir devolvendo o estresse ou respirando fundo e perguntando gentilmente o que fazer para ajudá-lo, né? Sim, é possível a gente ter esse controle, né? Vamos rezar para que Deus nos ajude. Eu espero que essa aula tenha, né, sido útil para cada uma que ouviu, que escutou aqui até o final. Foi uma alegria, um prazer poder estar aqui com vocês e me coloco à disposição, tá bom? Para conversar, para trocar aí uma ideia, para conversar ali no Instagram ou no WhatsApp, tá bom? Estou à disposição. Um grande beijo, fiquem com Deus, com Nossa Senhora e até a próxima. Tchau, tchau!